Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos começando então nossa segunda aula, da disciplina do fitoplâncton, onde a gente vai abordar questões mais conceituais, vai ser uma breve introdução a esse estudo do fitoplâncton, onde a gente vai desenhar esses conceitos, essas categorias que tem dentro desse grupo de organismos, e vamos falar um pouquinho também da importância do fitoplâncton, tá? Então é uma aula breve também, como é uma aula introdutória, e como complemento desse tema, vocês terão essa semana uma atividade para ser feita que vai estar no Moodle. Vocês vão fazer a leitura de um artigo bem interessante que fala da importância do fitoplâncton, um artigo que é curto, e mais de divulgação científica, e essa atividade tem aí essa semana para vocês estarem postando então as respostas no Moodle, tá? Então, a gente iniciando aqui, vamos ver os tópicos que iremos abordar na aula de hoje, Então, vamos falar um pouco das definições dentro do plâncton, Porque para a gente chegar no fitoplâncton, a gente tem que falar dessa história toda da categorização, do plâncton em si. Vamos falar um pouco da diversidade e da importância, desse grupo de organismos em termos principalmente ecológicos, tá? Bom, com relação a definições, a gente viu na aula passada, quando a gente conversou sobre o histórico do fitoplâncton, que desde da época daquelas navegações, expedições, em que a gente tinha aqueles primeiros naturalistas, explorando o ambiente marinho, eles ficaram bastante curiosos com a quantidade de organismos que viviam ali na superfície, nessas águas superficiais, mesmo em mar aberto, E aí a gente viu que houve então a definição desse grupo de organismos por Haeckel, que foi o que definiu também as demais categorias com bases ecológicas dos organismos marinhos. Então ele definiu como conjunto de organismos vivos, geralmente microscópicos, que habitam a coluna d'água, então vivem em águas abertas, e embora possuam movimentos, tem estruturas que auxiliam nesse movimento, esses organismos não são capazes de vencer os movimentos das massas d'água, as correntes. Então eles acabam sendo passivos, de serem carreados. Existem algumas problemáticas em termos dessa definição, porque alguns são capazes de se deslocar em termos mais verticais, então seria um deslocamento mais horizontal que é comprometido quando a gente considera esses organismos planctônicos, porque a gente vai ver ao longo da disciplina, principalmente quando a gente estudar as adaptações do fitoplâncton, que é muito importante para eles terem a capacidade de regular a sua posição vertical na coluna d'água, tá? Então essa seria a definição, claro, a definição aceita, atualmente, do que seria o plâncton. Dentro desse grupo de organismos, a gente vai ter algumas subdivisões, além de que o próprio plâncton está dentro de um conjunto maior de partículas que se distribuem nessa coluna d'água. Então, a gente tem algumas definições que é importante a gente conhecer, alguns termos que eventualmente podem aparecer também nos nossos materiais de estudo sobre o plâncton. Então, a gente tem, por exemplo, o sexton, como sendo a totalidade da matéria particulada na água, ou seja, todo o material que não está em solução. Então, dentro dessa coluna d'água, a gente vai ter o material que está dissolvido, está em solução, e a gente vai ter a matéria particulada. Claro, essa matéria particulada vai estar dividida em N coisas, inclusive no plâncton, tá? Então, dentro do sexton que a gente tem essa matéria particulada, a gente vai ter o trípton, que é a parte não viva do sexton. Então, a gente vai ter o que aqui no trípton? A gente vai ter pelotas fecais, a gente vai ter equidizes dos organismos planctônicos, a gente vai ter substâncias que foram mineralizadas, a gente pode ter também os próprios restos dos cadáveres, digamos assim, dos organismos
dos organismos planctônicos, a gente pode ter partículas de argila, por exemplo, né, de sílica, enfim. Todo material que não é vivo, né, e que está no cêstron, a gente vai chamar de trípton, tá? E a parte viva do cêstron, a gente vai chamar de plâncton. Então, são todos aqueles organismos, né, e que a gente vai ter várias categorias dentro do plâncton, né, e que vai estar adaptada para viver, né, em suspensão, digamos assim, nessa coluna d'água, tá? Aí a gente tem alguns outros grupos aqui, né? A gente tem, desculpa, gente, a gente tem o ticoplâncton, que são organismos não adaptados de ambientes adjacentes, né? E que estão presentes na coluna d'água acidentalmente. O que seria isso? São organismos, por exemplo, algumas algas que são do fitoplâncton, algumas algas microscópicas que são bentônicas, tipo algumas diatomáceas, que elas não são essencialmente planctônicas. Então, por algum efeito de turbulência, algum movimento, né, da massa d'água, esses organismos acabaram acidentalmente, né, presentes ali no plâncton. Então, eles não são organismos planctônicos, mas por acaso estavam ali. Então, a gente chama essas partículas de ticoplâncton, tá? O meroplâncton seriam os organismos que são planctônicos, né, que vai passar a maior parte da vida fora do plâncton. Então, eles vão estar ali no plâncton só em uma parte, né, do ciclo de vida, essencialmente durante a fase larval, né? Então, isso é mais comum no zooplâncton. A gente vai ter também, com base, né, essa definição aqui, com base no ambiente que a gente vai encontrar esses organismos, a gente tem o limnoplâncton, então é o plâncton dos lagos, né? Então, o fitoplâncton, que está presente na água dos lagos, a gente chama de limnoplâncton. O potamoplâncton é quando a gente tem esse plâncton vivendo, né, nas águas dos rios. E a gente tem, aqui não tem, mas tem o aliplâncton, que é quando ele está nas águas, né, marinhas. A gente aqui tem, por fim, a classificação mais baseada na questão do, a gente diria, mais funcional, né? Se são heterotróficos, se são autotróficos e por aí vai. Então, a gente tem o bacterioplâncton, que são os procariotas planctônicos, né? E aqui a gente pode incluir procariotas tanto autotróficos quanto heterotróficos. Na verdade, isso é bem complicado, né? Porque se ele é autotrófico, então ele seria automaticamente inserido dentro de fitoplâncton, né? A gente vai falar mais para frente essa questão de como é complicada essas definições, né? Porque os limites entre o que é fitoplâncton, o que é zooplâncton, o que é bacterioplâncton, são difíceis. Acaba que uma pessoa que trabalha com fitoplâncton não trabalha só com algas, trabalha com algas bactérias, né? Que a gente tem os procariotas fotossintetizantes, e alguns organismos que são heterotróficos também, né? Aí a gente tem, então, para finalizar, o micoplâncton, né, que são os fungos planctônicos, que são pouquíssimos falados, né, embora a gente tenha uma quantidade significativa de fungos que vivem em ambientes aquáticos, principalmente em ambientes de água doce, tá? Só que são fungos mais basais, primitivos, digamos assim, né, não muito derivados, mais simples. E por último a gente tem o zooplâncton, tá? Que são metazoários planctônicos e protistas heterotróficos, tá? Então, a gente tem todos esses grupos. Os que estão aqui em azul, que eu marquei aqui para vocês, são as categorias, né? São as terminologias, digamos assim, onde a gente vai poder encontrar organismos que são objeto de estudo da nossa disciplina, tá? Então, a gente vai ter fitoplâncton, né? Dentro do cêstron, né? A gente pode ter no ticoplâncton organismos que são algas, né, mas não essencialmente são fitoplanctônicas, né? Então as algas podem ser encontradas aqui dentro dessas terminologias que foram marcadas, tá? Então essencialmente o cêstron seria, né, essa junção, esse conjunto da matéria orgânica viva que representa o plâncton, mais, né, a parte morta, que pode ser tanto
composta por matéria inorgânica, né, partículas de argila, algumas substâncias mineralizadas, tá? Como também com, além da matéria orgânica, né, morta, a gente tem essa matéria inorgânica, né? Enfim, então essa aí seria essa totalidade, né, de partículas que estão em suspensão. Bom, essa tabela aqui, que é uma tabela utilizada já há muitos anos, né, ela traz justamente essa categorização do plâncton, né, e aí a gente encaixa o fitoplâncton em função do tamanho, né, do organismo, certo? Então a gente tem organismos, né, que vai desde aqui, né, do fitoplâncton, aqui a gente tem o picoplâncton, nanoplâncton, microplâncton, né, o mesoplâncton, macroplâncton e o megaplâncton. Quando a gente considera aqui o fitoplâncton, a gente vê que ele vai desde picoplâncton, né, com organismos aí com 0,2 micrômetros, né, até mais ou menos aqui mesoplâncton, onde a gente tem organismos aí que tem cerca de 20 micrômetros, tá? Essa variação de tamanho aqui, claro, ela vai ser reflexo dos diferentes tipos de algas que a gente vai encontrar, né? E aí a gente tem algas que vão desde, né, das algas procariotas, né, que normalmente são as menores, embora a gente tenha algumas eucariotas também bastante simples, né, bastante com uma célula bastante pequena, inclusive das mais derivadas, que seriam as clorofitas, tá? E essas maiores aqui são essencialmente algas que têm uma célula grande, né, como grandes diatomáceas. A gente encontra também dinoflagelados atingindo esses tamanhos aqui bastante significativos, né, assim como algas que já exibem um talo, né, que quando a gente se refere a alga, a gente chama de talo, exibem um talo mais um pouco mais complexo, né, com formação de colônias, né, filamentos e etc. Tá? Então a gente aí já encontra um tamanho maior aí dentro desses grupos, ok? Aqui a gente tem uma imagem, né, que vai mostrar mais ou menos onde a gente encaixaria essas algas dentro dessas categorizações por tamanho, tá? Então a gente tem algas aqui desde o nanoplâncton, né, em que tem aqui, ó, as aptofitas, a gente tem diatomáceas menores, né? Tem algumas algas monadais aqui, que são algas unicelulares flageladas, tá? Até o microplâncton, né? Em que a gente já vai ter diatomáceas maiores, algumas que são filamentosas ou coloniais, né? Como aqui a gente tem aquetóceros, tá? Algumas podem chegar ao mesoplâncton, podem, é raro, né? Mas a gente tem grandes diatomáceas aí que podem chegar a um tamanho, né? Ali do limite entre o que seria microplâncton e mesoplâncton, tá? Então, obviamente, essas categorizações, elas vão refletir na forma que a gente vai mostrar essas algas, né? Então, a gente tem, por exemplo, o que é chamado de plâncton de rede, né? Então, a partir de um determinado tamanho, né, basicamente do microplâncton, é que a gente vai conseguir amostrar essas algas através de uma rede. Já as algas que fazem parte do nanoplâncton, o mais adequado é a gente utilizar, nesse caso, né, a coleta através de garrafas, por exemplo. Claro, a gente vai discutir mais isso mais para frente, mas é no sentido de explicar para vocês também, né, da gente conversar, essa questão de que essas diferentes categorias, né, em função do tamanho, elas são reflexos também das próprias categorias de função mesmo que essas algas têm, né? Então, as algas do nanoplâncton, às vezes elas têm uma taxa, né, de produção secundária diferenciada em relação às que são maiores, né, devido ao seu próprio tamanho. Então, tudo isso tem um reflexo também na questão da produtividade do local e na ecologia, né, na questão de interações tróficas e etc. Né? Então, é bastante interessante, né, ter essa visão das categorias de tamanho como categorias que influenciam também no funcionamento do ecossistema.
E aí, se a gente for fazer a definição do fitoplâncton, né, baseada nessas características que a gente viu, né, a gente teria uma definição mais ou menos assim, né, que seria o coletivo de micro-organismos fotossintéticos, tá, adaptados para viver parcial ou continuamente em águas abertas, e como tal é a parte fotoautotrófica do plâncton e principal produtor de carbono orgânico no domínio pelágico dos mares e das águas interiores, tá? Então, a gente tem que todos os organismos que são fotoautotróficos, né, que estão ali dentro desse conjunto de organismos planctônicos, a gente vai chamar de fitoplâncton. Então, a gente vai ter, como eu falei anteriormente, no fitoplâncton, não só eucariotos, né, fotossintetizantes, não só algas, né, a gente vai ter também os procariotas fotossintetizantes, né, como as cianobactérias, por exemplo, e a gente vai ter também alguns organismos que são heterotróficos, tá, e que perderam, né, sua capacidade fotossintética, né, mas que mesmo assim eles em alguns livros vocês podem estar encontrando eles como fazendo parte do fitoplâncton também. Como a gente falou, até conversou um pouco na aula de introdução que a gente falou da Noctiluca, né, que são organismos, né, dinoflagelados que perderam os seus cloroplastos, né, e ao invés de, como muitos são mixotróficos, eles são apenas heterotróficos. Então, em alguns livros, vocês acabam encontrando ainda, considerando esses organismos como fazendo parte do fitoplâncton, tá? Bom, com relação à diversificação, né, do fitoplâncton, o fitoplâncton ele é um grupo de organismos realmente bastante diverso, né? Então existe uma estimativa aí de 4.000 a 5.000 espécies no ambiente marinho, né? Então a diversidade, né, do fitoplâncton marinho ela é considerável, né? E é interessante que é comparável essa questão da diversidade com os ambientes terrestres, não só com relação ao número de espécies, mas até a questão das categorias funcionais, né? Então a gente tem no ambiente marinho como se fosse representantes do fitoplâncton que fazem meio que o papel de uma árvore, né? A gente tem as gramíneas, a gente tem os arbustos, né? Então na floresta o que a gente observa? A gente observa diferentes plantas ali, né? Diferentes vegetais que cumprem, né, papéis diferentes. Alguns eles têm uma copa mais alta, né, para poder otimizar a captura da luminosidade, outros são mais rasteiros, mas aí estão mais próximos dos nutrientes. Então a gente tem também no ambiente marinho diferentes espécies executando papéis diferentes ali, né? Tanto na questão do tipo de nutrientes que eles têm capacidade de estar absorvendo com maior velocidade, de forma mais otimizada, né? Quanto também nessa questão da posição na coluna d'água em função da luminosidade. Então tem algumas algas, por exemplo, que têm pigmentos, né, que são mais, como é que eu posso dizer? Eles são mais adequados, digamos assim, né? Eles têm uma capacidade de absorver luzes mais atenuadas, então isso já favorece que essas algas não estejam numa posição tão superior, né, ali na coluna d'água. Enfim, a gente observa também esse tipo de, como é que eu posso dizer, diferentes, né, grupos funcionais também, tá? Então, a gente vai observar, né, dentro desse grupo uma ampla variedade de formas, tamanhos e afinidades filogenéticas, né? Então, a gente tem, enfim, uma diversidade imensa, elas são fascinantes, né, digamos assim, mesmo quem não curta muito botânica, né, não goste muito, com certeza fica maravilhado, né, de ver as formas de algas que a gente tem, né, as ornamentações, né, essas estruturas de adaptação que elas têm, né, que acabam fazendo com que elas tenham essas formas bastante interessantes, tá? Então, essas diversas formas, tamanhos, né, e afinidades são justamente um reflexo
né, em sua dinâmica, nos seus requerimentos e nas suas susceptibilidades, né? Então, esses vários tamanhos, né, que essas algas têm, né, e formas e tudo mais, elas vão refletir justamente em como essas algas elas vão apresentar sua sucessão, né, a produtividade, etc., né, seus picos, né, nos seus requerimentos em termos de nutrientes, em termos de luz, né, tudo isso vai refletir nesses critérios, nessas necessidades ecológicas, digamos assim, dessas espécies. E na susceptibilidade, né, dessas algas, principalmente a questão do grazing, né, que é um termo em inglês, vou repetir mais para frente, mas o grazing é um termo que é utilizado para se referir, né, à herbivoria. Talvez seja melhor usar herbivoria, mas traduzindo literalmente do inglês seria algo como pastagem, né, como os herbívoros ali se alimentando desse fitoplâncton. E a gente tem essas categorizações baseadas na filogenia, né, e também no papel funcional. Porque a gente viu, né, que essa categorização baseada somente no tamanho, né, ou então baseada somente nessa questão de se é alga, se é bactéria, etc., ela não funciona muito bem. Por quê? Porque acaba que a gente pode excluir, né? Então, se a gente considera só algas, a gente exclui bactérias, por exemplo. Se a gente considera só o tamanho, também, né? Então, é interessante essas categorizações baseadas na filogenia, né? Porque aí a gente tem as algas mais primitivas, né, entre aspas, digamos assim, que seriam as cianobactérias, né? Depois a gente tem as proclorófitas, tá? Que seriam algas também bastante primitivas, que seriam esse link aí, né, que é chamado de elo perdido entre as cianobactérias, né, e as primeiras algas eucarióticas, tá? E a gente tem também essas categorias no papel funcional, né, que é bastante interessante, né, em termos de grupos de algas, né, que elas são mais importantes, por exemplo, na fixação de nitrogênio atmosférico, então elas têm uma importância muito grande, né, nesse quesito. Outras que elas produzem esse carbonato de cálcio, né, na forma das placas calcárias que elas têm na sua teca, né, como as aptofita, por exemplo. Então, tudo isso faz com que elas tenham um papel funcional ali, principalmente de movimentação, né, desses elementos químicos que acabam fazendo com que haja uma definição, digamos assim, da química da água do mar em função da dinâmica dessas algas, tá? Então, é bastante interessante também considerar esses papéis funcionais aí das algas do fitoplâncton, tá? Bom, o que a gente observa, né, em termos de características gerais do fitoplâncton é que esses organismos eles apresentam características em comum, né, e que refletem poderosas forças evolutivas convergentes. O que significa isso? Significa que muitas características, né, que eles apresentam, por exemplo, formação de gotas de óleo para auxiliar na flutuabilidade dessas algas, ou então produção de uma mucilagem para poder formar uma colônia, né? São características comuns dessas algas, mas elas são forças evolutivas convergentes, ou seja, elas são direcionadas para um objetivo comum, mas que provavelmente essas características surgiram de forma independente na história evolutiva dessas algas, tá? Mas isso é bastante observado também em outros organismos, né? Como a gente tem, por exemplo, as asas do morcego, né, e as asas das aves. Então, são características que surgiram de forma independente, obviamente, né, na história evolutiva, mas que tem um objetivo comum ali, né, a função, né, da estrutura, ela tem o mesmo propósito, tá? Bom, falando ainda nessa questão de forma e tamanho, né, em relação a características gerais do fitoplâncton,
a gente observa, claro, que o fitoplâncton é composto por organismos que têm um tamanho diminuto, né? Tanto é que as frações maiores do plâncton a gente já não encontra mais organismos do fitoplâncton. Essa questão do menor tamanho, ela tem alguns propósitos, né, para o melhor funcionamento do organismo. O primeiro que a gente vai destacar é a questão da suspensão, tá? Então, na verdade, as algas, né, os organismos do fitoplâncton, eles não vivem flutuando, tá? A gente pode dizer que vivem em suspensão, mas dificilmente um organismo do fitoplâncton ele tem a mesma densidade da água, então ele não fica estável ali, né? A tendência, em geral, é que esses organismos estejam com constante taxa de afundamento, certo? Então, eles precisam ter, né, mecanismos para que eles fiquem não só ali flutuando, né, mas eles têm que estar em suspensão, tá suspendendo, né? Eles têm que estar sempre buscando, né, essas camadas superficiais, tá? Claro, existem mecanismos que ajudam não só esses organismos a ficarem em suspensão, mas às vezes eles precisam também ficar um pouco mais abaixo, né, descer um pouco na coluna d'água. Isso é bastante interessante. Então, eles têm certos mecanismos de controle, né, como a gente vai ver, por exemplo, nas cianobactérias, que tem vacúolos gasosos ali, né, que elas produzem gases na medida que elas têm a necessidade, né, de estar em suspensão, justamente para controlar essa posição na coluna d'água, tá? Isso por quê? Porque nem toda a célula fitoplanctônica ela é capaz de viver ali muito na superfície, né? Ali nos primeiros centímetros da coluna d'água, nos primeiros bem na superfície, né? Porque é uma região que, em alguns locais, como nas zonas tropicais, por exemplo, a incidência da radiação ultravioleta é muito elevada. E claro que isso, né, pode, dependendo da espécie, trazer danos celulares, né, em que está numa região em que essa incidência é maior do que a adequada para aquela célula, tá? Então, esse menor tamanho, ele auxilia, né, que essas algas tenham esse controle na sua posição vertical, certo? Justamente por quê? Porque quanto menor o tamanho, esses organismos acabam, né, vencendo essas forçantes, né, que a gente tem o impulso, a gente tem a força da gravidade, né? Então, ou essas algas são muito pequenas para ter uma relação superfície e volume, né, satisfatória, ou elas também podem alterar o seu formato, fazendo como se fosse um achatamento, um alongamento do corpo. Então, elas podem ser mais achatadas, né, como a gente vê algumas algas, algumas diatomáceas, né, que elas têm um corpo, uma célula mais achatada, né, ou até mesmo formando colônias, né, ou elas também podem ser mais alongadas, tá, como a gente vê muitas algas também que tem, né, diatomáceas também, a gente tem dinoflagelados, né, que tem uma célula bem alongada, e isso faz com que auxilie, né, então seria uma alteração na forma da alga, né. Outra vantagem é a maior taxa de absorção de nutrientes do meio, né? Então, quando você tem também essa razão da superfície da célula, superfície e volume elevada, você tem uma otimização, né, na absorção de nutrientes que estão no meio. E isso é interessante porque isso responde muito também porque nas águas que são bastante oligotróficas, né, como por exemplo a gente tem nesses oceanos abertos, que normalmente se imaginava que não existia praticamente produção fitoplanctônica, mas depois, com a descoberta dessas algas, né, menores do nanoplâncton, né, que a gente viu na aula passada, que houve o desenvolvimento da microscopia por epifluorescência, a citometria de fluxo. Então, tudo isso trouxe à tona a grande quantidade dessas algas, né, pequenas, como a Chlorococcus e a Synechococcus, que são algas bastante pequenas,
Mas, como elas são muito pequenas, elas conseguem, né, assimilar o nutriente ali de uma forma bem otimizada, mesmo que esteja em pouca quantidade, né? Então, isso facilita bastante a existência em ambientes oligotróficos, tá? E, por último, outra característica é a otimização do transporte intracelular mais rápido. Então, quanto menor a alga, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esses nutrientes, essas substâncias que são absorvidas pela célula, chegando nas organelas, né, em que elas têm que chegar de uma maneira bem rápida. Isso tudo acelera a produtividade dessa alga, né, todo o ciclo de vida, né, e por conseguinte a gente tem uma dinâmica bastante rápida, né, de florações, de produtividade primária, né, por conta desse tamanho, desse pequeno tamanho. Então, se a gente for pensar, né, nessa questão, comparar com floresta, por exemplo, né, por isso que a gente tem uma produção muito grande no ambiente marinho comparado com ambientes terrestres, porque a produção no ambiente marinho ocorre de uma maneira muito rápida, porque os organismos eles são pequenos, né? Então tudo ocorre de uma maneira muito dinâmica, tá bom? Bom, essa classificação aqui, que está no livro do Reynolds, que é o Ecologia do Fitoplâncton, né, que é o que está disponível para vocês lá no plano da disciplina, tá? Ele faz essa categorização, certo, do fitoplâncton de acordo, né, com o tamanho. E aí a gente tem justamente essa nomenclatura aqui, né? A gente tem o picofitoplâncton, o nanofitoplâncton, tá? Então aqui nesses dois a gente vai ter organismos desde 0,2 a 20 micrômetros, então são algas bem pequenas. Aqui a gente vai ter essencialmente esses procariotas, né? E a partir daqui a gente já vai ter o nanoplâncton, a gente já vai ter algumas aptofita, por exemplo, né, os coccolithoforídeos. Depois a gente tem o microfitoplâncton, o mesofitoplâncton e o macrofitoplâncton, essencialmente composto por essas diatomáceas maiores, né? Então a gente tem essas categorias que, claro, elas vão atuar no ambiente marinho em termos de produtividade de forma diferente, né? E vão atuar em termos também de absorção de nutrientes, né, de resposta à disponibilidade desses nutrientes de forma diferente, tá? Então, por isso que eles são importantes, né, como grupos funcionais. Aqui a gente tem essa imagem ilustrando alguns representantes, né, desses nanofitoplânctônicos, né? Então, aqui a gente tem os coccolithoforídeos, tá? Depois a gente vai ter aqui nesse grupo maior, que seria dos microfitoplâncton, né? A gente tem bastante diatomáceas, tá? Coloniais, né? E aqui a gente vai ter alguns dinoflagelados, alguns diatomáceas, podem estar aqui também nesses grupos um pouco maiores, tá? Então, a gente tem essas frações diferentes do fitoplâncton executando papéis diferentes, né? Então, por exemplo, até a questão da dinâmica trófica aqui dentro desses grupos pequenos, né? A gente vai ter uma interação maior aqui de protistas se alimentando, né, dessas algas menores, né? Enquanto que essas maiores a gente já vai ter pequenas larvas de crustáceos, né, ictioplâncton se alimentando dessas algas maiores. Então elas têm esse papel dentro da dinâmica trófica diferenciado também, tá? Aqui alguns exemplos ilustrando as diferentes formas e tamanhos, né, desses organismos. Então alguns não apresentam estruturas, né, para locomoção, para estruturas como flagelos, né, principalmente, tá? E aqui a gente vai ter, então, esses cinecococos, né, que são essas algas unicelulares aqui bastante pequenas, né, que são representadas são representantes, né, do nanoplâncton, tá? E aqui a gente tem outras diatomáceas aqui também, né, tem alguns clorofita aqui, tá? Então são algas que têm dentro das categorias de forma e tamanho, né? Elas são algas unicelulares, né? Sem estruturas de locomoção, tá?
Aqui a gente vai ter algas que são unicelulares, mas são flageladas, né? Então aí elas já têm uma estrutura, né, que são importantes para a locomoção dessas algas, né? Como a gente tem aqui a cerátil, né, que é o dinoflagelado, tá? Então a gente tem uma diversidade grande aqui, né? A gente tem as criptomonas, clamidomonas, então muitas algas da divisão clorofita unicelulares, né, apresentam flagelos, então isso é bastante importante, né? A gente tem as euglenofitas também, fazem parte desse grupo aqui, tá? Então seria esse grupo em termos de forma e função. Aqui a gente tem as cenobiais, né? Então são algas que formam colônias com número determinado de células, né? Então elas têm uma característica já dentro da espécie em que elas vão formando essas colônias com esse número certinho, né, de células, ok? Aqui são algas que são filamentosas, tá? Então a gente tem dentro das cianobactérias, por exemplo, cianofita, a gente tem diversos representantes, né, de algas filamentosas, como a nostoque, né, a própria oscilatória, tá? Então, elas formam, aqui a gente tem essa acoseira, que é uma clorofita, tá? Então, ela forma esses filamentos, certo? E isso tudo são estruturas também de adaptação, tanto de transporte de substâncias, né, de célula a célula, elas vão apresentar. Algumas, inclusive, dessas algas filamentosas, elas podem ser parasitas, né? Então, elas têm estruturas que se ligam à célula de outro vegetal, né, para absorver os nutrientes dessa outra célula. Então, a gente tem esse tipo de característica também. Agora a gente vai falar brevemente qual seria a importância do fitoplâncton, né? Por que estudar o fitoplâncton? Por que a gente deve conhecer esse grupo de organismos, né? Por que a gente deve se preocupar com o funcionamento dessa comunidade e, principalmente, né, com com a permanência da sua alta taxa de produtividade, né? Então, isso aí eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar bastante, né? Mas a gente vai relembrar aqui com destaque muito grande na questão da importância ecológica, né? Então, quando a gente faz um texto sobre qual a importância do fitoplâncton, acredito que a maioria dos textos já iniciam com essa frase, né? São organismos que são a base da cadeia alimentar, né? São organismos que alimentam, servem de base, né, para o funcionamento desses ecossistemas marinhos, né? Aquáticos em geral, claro. Então, são organismos que vão fornecer alimento diretamente ou indiretamente para virtualmente qualquer outra criatura marinha, né? Então, qualquer organismo que tu vai estudar no ambiente marinho, certamente, né, ele está ali porque em algum momento houve a produção de energia, né, houve a produção de um carbono orgânico que tornou-se, né, uma fonte de energia assimilável para outros organismos até chegar naquele organismo ali, tá? Então, sem o fitoplâncton, essa dinâmica, né, trófica toda para, certo? Então, aqui nessa imagem, né, a gente vê o quanto o fitoplâncton, né, ele é importante aqui na base dessa cadeia trófica, né, tanto o nanofitoplâncton, né, que, como eu falei, esses grupos de organismos fitoplânctônicos menores, eles estão ali com um papel funcional diferente, né, porque eles vão servir de alimento a esses organismos menores, como o microzooplâncton, tá? E aqui a gente tem dentro do grupo das bactérias também as que são fotossintetizantes, né, que também servem para esse grupo aqui, para o próprio nanozooplâncton, né? Então estão aqui realmente na base dessa cadeia alimentar, certo? E aqui a gente tem os organismos fitoplânctônicos maiores, que aí já vão servir, né, como alimento, né, para esses organismos menores aqui do macrozooplâncton, né, pequenos peixes que são herbívoros, né, e para o próprio crio, né, que também é herbívoro, né, e alimenta por filtração. E a partir de então a gente tem a transferência de energia, né, para esses demais representantes aqui da cadeia trófica marinha, tá?
Bom, como por óbvio a gente tem como importância ecológica, né, que libera uma parte do oxigênio que permeia a nossa atmosfera, tá? Então a gente tem aí uma produção de oxigênio bastante significativa, né? Existia aquela história toda, porque as florestas são o pulmão do mundo e tal, e a gente depois de muito estudo, né, aí da produção primária pelos organismos fitoplânctônicos, chegou à conclusão que, na verdade, né, quem produz boa parte do oxigênio que a gente respira é o fitoplâncton, né? Isso tudo por quê? Porque, como eu falei, por serem organismos muito pequenos, então toda a dinâmica de produção, né, do ciclo de vida desses organismos ocorre numa taxa muito mais elevada, né, do que os vegetais terrestres, né? Então isso faz com que haja, né, uma produção bastante significativa, né, desse elemento, além dos demais, né? Outra importância é que seus fragmentos, quando fossilizados, né, eles são enterrados e comprimidos por forças geológicas, né, eles são sedimentados ali no fundo marinho, né, acabam sendo comprimidos, né, ao longo de vários e vários milhares de anos, né, e com o tempo aquela matéria orgânica é transformada em petróleo, né, criando essas reservas importantíssimas desse hidrocarboneto, né, que atualmente é bastante explorado, num cenário preocupante, né, em que a gente tem essa importância da retirada desse excesso de CO2 da atmosfera que passa para o oceano, né, e vai ficar indisponível nessas camadas profundas, e a gente rapidamente pega todo o trabalho que esses organismos fazem, né, e bota de volta para a atmosfera, na medida que a gente tem queimado, né, cada vez mais esse gás, né, essa substância aí que é o CO2, né, o queimado carbono, né, que está no petróleo, tá? Então, considerando aí desde a época da Revolução Industrial, né, que foi quando se começou então a se explorar e se queimar combustíveis fósseis com uma taxa bastante acelerada, né, a gente tem a nossa atmosfera com uma quantidade de CO2 absurdamente bem mais elevada do que se existia, né, antes desse desenvolvimento aí industrial desenfreado. Outra importância que vai desempenhar, né, o fitoplâncton um papel muito importante na ciclagem, né, do gás carbônico da atmosfera, né, para a biosfera e de volta para a atmosfera. Né, e este ciclo ajuda na regulagem do clima do planeta. Né, então, como eu falei há pouco na questão, né, já peguei o gancho da produção de hidrocarbonetos. Né, então, o que é que a gente tem? A gente tem o CO2 da atmosfera, né, que se difunde para o oceano. Esses organismos assimilam esse CO2, né, transforma isso em matéria orgânica que pode ser assimilada por outros organismos, então ele vai para a biosfera, né, e depois da biosfera, através da respiração, né, através da decomposição dessa matéria orgânica, vai de volta para a atmosfera. Então tudo isso gera um ciclo, né, que é importante para regular o clima do planeta, porque senão a gente teria apenas com a inserção desse CO2 na atmosfera, a gente teria cada vez mais, né, um aquecimento do nosso planeta, tá? Então a gente tem essa importância também, né, para outros ciclos biogeoquímicos, como, por exemplo, a gente tem o ciclo do nitrogênio, né, sendo bastante influenciado principalmente pela cianofita, tá? Já que elas têm essa capacidade, né, de absorver o nitrogênio atmosférico, né, de utilizar o nitrogênio atmosférico, né, no seu processo, né, de fotossíntese, tá? Além também do fósforo, né, do ferro e da sílica. Tá? Então a gente tem esses elementos como elementos muito importantes, né, limitantes para o desenvolvimento do fitoplâncton, e como eles são bastante influenciados, né, pela concentração desses elementos, então eles acabam participando de maneira significativa no ciclo desses elementos. Tá? Então a célula do fitoplâncton, né, vai utilizar esses elementos nos seus processos vitais e depois reintroduzir no ambiente como matéria orgânica. Bom, o fitoplâncton também é bastante importante no monitoramento da qualidade ambiental, tá? Então, o fitoplâncton vai responder
em dias as mudanças que ocorrem no meio ambiente. Tá? Então, se existe uma alteração, né, na qualidade da água em termos físico-químicos, tá? A gente vai ter uma resposta bastante rápida, porque é uma comunidade bastante dinâmica. Né? À medida que outros grupos de organismos, normalmente a gente tem que esperar meses, anos para ter uma resposta. Né? O fitoplâncton já reage de uma maneira bastante rápida. Tá? Então, há mudanças na luminosidade, na concentração de nutrientes, no aporte de sedimento, tá? Em resposta à herbivoria, né? O grazing que eu falei anteriormente, pelo zooplâncton. Né? Então, se existe um pico ali de zooplâncton que está atuando bastante em termos de herbivoria, a gente vai ter uma resposta rápida, né, na comunidade do fitoplâncton em dias. Tá? E aqui uma ilustração para mostrar para vocês o quanto é rápido. Né? A gente tem aqui 14 dias de diferença dessa imagem de satélite, né, da superior para a inferior. Né? Então aqui a gente tem uma floração na costa leste da Nova Zelândia, né, capturada por uma imagem de satélite. Né? Em questão de 14 dias aqui a gente teve toda essa alteração aqui, esse bloom bastante visível, né, sendo formado aqui em decorrência, né, não consegui informação do que causou isso daí, provavelmente uma ressurgência, algum evento, né, em que houve um enriquecimento aí, favorecendo o florescimento aí dessa comunidade. A gente tem, né, falando em florações, algumas florações que não são muito benéficas. Né? Essa que a gente viu da imagem satélite, obviamente vai estimular toda uma produtividade secundária ali, né, do zooplâncton e, por conseguinte, produzir alimentos para os demais elos da cadeia alimentar. Mas a gente tem outros blooms que não são tão legais, né, como aqueles que acabam produzindo toxinas, né, que causa mortandade de organismos marinhos, como vocês veem nessa imagem aqui, né, que foi uma mortandade de peixe após uma maré vermelha, né, que é causada por dinoflagelados. Mas a gente também tem outros efeitos negativos, como, por exemplo, alterações, né, no odor e na palatabilidade. A gente tem, né, essas alterações tanto por toxinas, mas alguns outros eventos de blooms podem causar mortandade de peixes e outros organismos, né, no sentido de que essas toxinas elas vão afetar o sistema nervoso, né, elas podem afetar também o sistema digestivo, né, desses organismos, mas a gente tem alguns blooms que produzem substâncias, por exemplo, produzem alguns tipos de mucilagem que podem vir a entupir as brânquias desses organismos e igualmente causar mortandade. Tá? Então não necessariamente um bloom, né, uma floração, ela pode causar mortandade por conta de toxina, mas pode ter algumas substâncias que afetam também a respiração, né? Como a gente tem, por exemplo, essa produção de zonas mortas. O que seria isso? Então, seria uma floração gigantesca, né? E que não tem produção nenhuma de toxina, mas só pelo fato de haver uma floração grande e aqueles organismos acabam morrendo, né? Tudo no mesmo momento, né? Aquela matéria orgânica morta ali, nessa floração, ela acaba depois sedimentando, né? Aquele excesso de matéria orgânica ali que vai ser degradada pelas bactérias heterotróficas, elas acabam causando uma anóxia, né, dessas camadas mais profundas, né, porque existe um consumo excessivo de oxigênio muito rápido ali, né, de uma maneira muito rápida, abrupta, e isso causa uma taxa de oxigênio bastante reduzida ali, né, comprometendo então a respiração dos outros organismos, tá? Então a gente tem esses efeitos aí em termos de efeito negativo, tá? Em relação à importância econômica, eu vou listar algumas só aqui, né? Existem diversos outros aspectos econômicos em que o fitoplâncton ele é bastante importante, tá? Então a gente tem inicialmente a questão da aquacultura, né? Então mesmo os peixes, por exemplo, um cultivo de salmão, por exemplo, na fase de larvicultura, né? A gente vai utilizar o que? A gente vai utilizar fitoplâncton para alimentar essas larvas, né? A mesma coisa acontece com outros organismos, como crustáceos, né, que são utilizados na aquacultura. Então, o fitoplâncton ele serve como um alimento vivo muito importante, né, em termos econômicos para esses organismos cultivados, né, tanto organismos marinhos quanto de água doce. Tá?
Eles são importantes também como suplementos, né? Então existem algas, né, do fitoplâncton, como a espirulina, né, que tem uma taxa de proteínas bastante elevadas, né, e alguns tipos de lipídios muito importantes também, e que são cultivadas, né, para extração, né, desses elementos, desses nutrientes e fabricação de suplementos, tá? A gente tem importância também como fertilizantes, e aí entra principalmente o nitrogênio, né? Como a gente tem um exemplo nos cultivos de arroz, né, que se introduz a Nostoc, né, que é uma cianobactéria fixadora de nitrogênio atmosférico, que acaba fazendo um enriquecimento, né, fertilizando aquela cultura ali, né, com esse elemento, tá? E por último eu vou citar aqui os biocombustíveis, né? Então algumas algas elas são produzidas, né, para tentar se viabilizar a produção desse etanol, por exemplo, tá? Como a Dunaliella, né, uma alga que é bastante estudada para a produção de vários produtos biotecnológicos, né, entre eles o biocombustível, e é bastante interessante, né, ao invés de estar se tirando, né, por exemplo, esses hidrocarbonetos que estão estocados lá nessas camadas profundas do oceano. Né? Claro que não seria uma energia totalmente limpa, né, porque estaria lançando, né, esse CO2 de qualquer forma, né, a partir da queima desse biocombustível, né, mas se reduziria a extração desses hidrocarbonetos, dessas reservas marinhas. Né? E finalizamos aqui nossa aula. Tá? Então, minha gente, qualquer dúvida, né, como sempre, estou disponível aí por e-mail, vocês podem me escrever, tá? E também a gente pode estar discutindo na próxima aula, né, tanto com relação a essa videoaula, mas também a gente tem as atividades, né, que vão estar postadas lá no Moodle para vocês estarem cumprindo aí durante essa semana, tá? Então, desejo a vocês aí uma ótima semana e até a próxima aula. Um abraço bem forte para vocês.